Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio Equipotel by Revista Hotéis 2022, diretamente do Expo São Paulo. Ao meu lado está a arquiteta Cris Paola, ela é fundadora do estúdio Cris Paola, um dos mais conceituados estúdios de arquitetura do Brasil. Cris, vamos começar a falar um pouquinho como é que você enveredou, entrou no segmento de arquitetura. Foi uma vocação? Como é que surgiu? Bom, Edgar, primeiro eu queria agradecer o convite e um prazer estar aqui no seu programa. Bom, desde pequeno eu tenho essa mania de mudar coisa em casa. E teve uma época, que eu tinha 15, 16 anos, eu cheguei a mudar o tecido de um sofá. Olha a loucura! Que arrogância, hein? Eu não sei como meu pai e minha mãe deixavam fazer, né? Então, a arquitetura foi uma coisa que entrou na minha vida muito fácil. Eu optei por fazer arquitetura. Certo. E sou muito realizada desde o dia que eu me formei. Ah, que legal. Você se formou onde, Cris? Eu me formei no Mackenzie. Ah, grande escola de arquitetura no Brasil. 35 anos atrás. Estou fazendo 35 anos de formada. E uma história de arquiteta sempre. Que legal. Né? Então, isso foi muito legal. Há 5 anos atrás, eu me transformei numa arquiteta online. Ah, tá. E digital. Por quê? Porque eu achava que a informação, ela tinha que chegar mais para as pessoas. Sim. E era uma forma de dividir. Democratizei a arquitetura, o conhecimento. Isso quando ninguém ainda falava de podcast, e a gente usou o Instagram. Então hoje eu estou em todas as redes. Eu tenho o meu podcast, que já é ouvido hoje em mais de 20 países. Nossa! A gente tem o blog, que a gente fala de muitas matérias. Já tive o prazer de escrever para a sua revista. O prazer é sempre nosso. Exatamente, fazer uma coluna. E eu acho a hotelaria muito importante essa questão do acolhimento e do recebimento. Eu sou uma arquiteta um pouco diferente. Pensa fora da caixinha. Penso fora da caixinha, eu penso sem caixinha. E eu acho que a gente tem sempre que ter do outro lado quem vai utilizar o espaço. Sim. Então esse é o meu maior e mais importante desafio sempre. Quem que vai utilizar aquele espaço para a gente chegar no melhor espaço para que essa pessoa goste, né? Pegando um gancho no que você falou, Cris, como é que a arquitetura ela pode impactar o conforto dos hóspedes? Como é que você analisa? Olha, a arquitetura, ela não pode, ela impacta 100% o conceito, o conforto não, o bem-estar e o transitar do hóspede, porque o hóspede num hotel, ele não vive só do quarto. Sim. Ele convive com o hotel e suas várias áreas de lazer, de consumo, né? E uma das coisas importantes que eu sempre coloco, quando a gente escolhe um hotel, eu sempre me coloco no lado de quem vai usar, né? O lado usuário. Usuário. Então, veja, quando você escolhe um hotel, a maioria das vezes você escolhe pelo celular ou pela internet. Sim. Mas você escolhe hotel... Os canais de avaliação tipo TripAdvisor. Isso, Trip, Booking, o que seja. Você escolhe, olha as fotos daquele lugar. E aí você chega no lugar. Então você pega um avião, pega um carro e chega naquele lugar. Sim. E é a partir do primeiro passo que você dá dentro desse hotel, na sua recepção, é que esse hóspede diz, nossa, acertei, esse é o lugar que eu queria ter vindo. Ou ele vai dizer, nossa, errei feio. O impacto é momentâneo. Errei feio. O feedback chega de imediato. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu tenho um discurso de que a gente não pode cuidar só da suíte. A gente não pode, a gente tem que cuidar do hotel como um todo. E muitos hoteleiros, às vezes, investidores, descuidam, né? Faz uma suíte linda e maravilhosa, mas o lobby não é acolhedor. O restaurante é ruim. O restaurante é ruim. A piscina é o cantinho. Então, assim, isso é muito ruim. Então, eu acho que assim, a gente tem de cuidar como um todo sempre, do hotel e da suíte principalmente. Você tinha me perguntado como que fazer ela ser mais acolhedora, né? Qual que é o segredo? Pergunta de $1 milhão. Exato. A gente tem muitas referências quando a gente vai para um ambiente, né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas todos nós temos muitas referências quando a gente entra num ambiente. E a nossa principal referência é a nossa casa. Então, eu acredito que o ambiente que você vai receber esse hóspede para ele ficar, dormir e descansar, ele tem que ser muito próximo à casa dele. Sim. Ou seja, ele tem que ter muito conforto. E ter muito conforto não é, muitas vezes, ser enorme, ser colorido, ser isso, ser aquilo.
é simplesmente você ter um ambiente em que você, que é o dono, entre e se sinta bem. Sim. Eu acho que esse é o grande segredo. É porque quando o hóspede vai procurar um hotel, ele procura por duas palavrinhas mágicas. Uma é encantamento e outra experiência. Ou é igual ao que tem na residência dele ou superior. Inferior nunca, né? Nunca. E a arquitetura tem um grande favor a respeito disso, A né? arquitetura é o principal fator, porque assim, muita gente faz sozinha, a gente sabe. Só que o arquiteto, o profissional do segmento, ele tem técnicas e ele tem produtos e elementos que vão complementar esse espaço de uma maneira muito mais harmônica, muito mais bacana. Então, por isso eu acho que o investimento na arquitetura, primeiro, te faz pagar menos. Quando você investe errado, você vai pondo, você vê que ficou ruim, você tem que trocar, você paga duas vezes. Reinvestimento. Né? É investimento. Então o investimento certo, ele te faz ter um resultado muito bom. Reduz custo e traz um resultado bem melhor, né? Bem mais satisfatório. Sim, né? O investimento ele deve ser assertivo. Sim. E com um profissional da área isso é sempre bem mais fácil, né? Em relação à tecnologia evolui muito, assim como também o design, as tendências. Como você concebe um projeto que hoje é um projeto confortável, funcional, mas antevendo que esse projeto também seja confortável, funcional daqui 3, 4, 5 anos? Qual que é o segredo? Qual que é a bola de cristal que existe? Veja, uma tendência, ela é sempre baseada no comportamento das pessoas, né? Então, quando ela é feita por escritórios especializados do mundo inteiro, ela é desenvolvida através da observação e da pesquisa, através das pessoas que se utilizam dos ambientes, gostam de cores, têm novos comportamentos, e isso gera uma tendência. Certo. Uma tendência, ela nunca se inspira no mesmo ano em que ela é traduzida. Ela é traduzida e ela sempre perdura por 5, 6 anos, né? E o que eu acho que é legal usar da tendência? É óbvio que as tendências às vezes trazem coisas um pouco mais arrojadas. Se é o seu estilo, ok. Certo. Se não é o seu estilo, mantenha-se um pouco mais clássico, mas dentro da tendência. Mostre que você é moderno, antenado, que você dá importância a isso no seu hotel. A mesma coisa a tecnologia. Hoje é impossível a gente ter um espaço sem tecnologia. Ninguém tem um espaço sem tecnologia. Nossas casas, a gente tem que ter pelo menos aquele botão que acende as luzes coordenadas, criando cenários. Então, por que não o meu hotel ter tecnologia? Na palma da mão. Isso demonstra que eu sou um hotel antenado, isso demonstra que eu sou um hotel atualizado. Sim. Isso não quer dizer... E uma própria necessidade do hotel, né? Exatamente. Porque hoje em dia o hóspede, se ele antes da pandemia era exigente, depois da pandemia ele se tornou mais exigente ainda, né? Eu acho que a gente teve aí um estudo de comportamento que muda bastante o comportamento pós-pandemia. Ele se transforma em mais exigente, ele se transforma em menos paciente, certo. Mas ele também identifica quando aquele lugar traz para ele benefícios. A gente teve que ficar quase 2 anos preso dentro de 4 paredes, então as pessoas se utilizaram dos hotéis depois de um certo tempo que ganharam confiança para sair de casa. Sim. E estar num lugar que elas conseguissem respirar. Né, um novo lugar. Sim. Então, os hotéis tiveram que se adaptar e os hotéis hoje são a grande demanda, inclusive no nosso Brasil, graças a Deus, que muita gente passou a conhecer o nosso país e de se utilizar da hotelaria, e é o momento da gente estar com tecnologia não exagerada, mas o suficiente para mostrar que eu sou antenado, que eu sou moderno, e com uma arquitetura elegante e nas tendências do ano, porque tendências são cores, não é necessariamente, eu não preciso mudar a minha estrutura toda, eu posso adequar cores, eu posso adequar elementos de decoração, eu posso adequar objetos que vão fazer com que se modernize o meu espaço. Hoje o que você vê em relação à tecnologia agregando valor prestado aos serviços dos hotéis? Como é que você enxerga a tecnologia hoje na hotelaria? Bom, uma das coisas que ninguém mais pode ficar fora é o aplicativo. Sim. Todas as pessoas hoje se utilizam do celular por aplicativo para tudo, para pagar coisas, né? Para pedir comida. Então, os hotéis eles têm que estar ali nessa coordenação de ter o aplicativo ou usar o aplicativo de alguém que gere a ele esse benefício. Tanto na chegada, na identificação,
quanto na solicitação de serviços, né? Como ainda você pode ter essa tecnologia agregada, abrir uma porta, a ter a sua senha na própria aplicativo, não mais o cartãozinho, como, por exemplo, de fechar a sua conta, você paga a sua conta independente, você tem ela na sua televisão, no seu aplicativo. Então existem várias maneiras de você ter um sistema e um aplicativo que você facilita a vida desse seu hóspede e mostra que você é um hotel antenado e que é um hotel que você está aí para gerar benefícios a ele, né, através da tecnologia. E você, como especialista na neuroarquitetura, explica para quem está nos assistindo qual o impacto a neuroarquitetura pode ter num projeto hoteleiro. Bom, a neuroarquitetura, primeiro eu queria conceituar o que é neuroarquitetura, Edgar, porque a neuroarquitetura, ela vem ganhando bastante espaço e ela é resultado do estudo da neurociência. A neurociência passou a estudar a nossa máquina principal, que é o nosso cérebro, que quem acha que quando dorme ele desliga, mentira, não existe isso. Mas existem formas de você descansar sim com o seu cérebro funcionando e formas de você obter vantagens disso quando você faz da melhor maneira possível. E a neuroarquitetura é um agregado da neurociência, ou seja, um estudo sobre o impacto que o espaço causa nas pessoas de acordo com as sensações que ela tem nesse espaço. E a gente vive de sensações. Sim. O cérebro é um para-raio, né? O cérebro, ele é um captador, para-raio, ele capta tudo. Para você ter uma ideia, algumas coisas simples que a gente pode dizer aqui para ver a importância disso, nos nossos 5 sentidos, o principal sentido que a gente tem quando a gente entra, quando a gente se movimenta, seja o lugar que a gente esteja, rua, casa, a gente guarda o lugar de como chegar em casa das ruas, é o nosso cérebro trabalhando ali e fazendo com que esse percurso a gente decore e saiba como fazê-lo. Do mesmo jeito, nos ambientes que a gente convive, nos ambientes que a gente vai, a nossa visão é o nosso principal sentido. E ela faz essa primeira captação de imagens e o nosso cérebro então reage a eles. E os outros 4 sentidos, eles estão atrás da visão, que é o mais importante, mas o tato é o nosso segundo exemplo de sentido que a gente observa e sente os ambientes, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para todo mundo entender o que eu estou falando. Vamos lá. Quando você entra num lugar, a primeira coisa que você faz, você varre esse lugar com os seus olhos e você se identifica onde você está. Quando você consegue identificar onde você está, você automaticamente assume o comando desse movimento seu nesse espaço. Então, é o nosso cérebro que comanda isso. Se você vê, por exemplo, uma parede que tem uma representação corrugada, de uma textura, o seu cérebro, ele sente antes do que você. Quando você olha aquela parede, ele sente por você e automaticamente você vai lá e passa a mão. Porque o seu tato quer confirmar o sentimento que você teve com a sua visão. E assim, o olfato, a nossa audição, o nosso paladar, são os sentidos que a gente tem quando a gente está num ambiente e sente o cheiro de uma comida que a gente gosta ou que nos traz alguma referência, imediatamente você saliva, né? Quando você sente um odor que te traz uma memória afetiva ou que você gosta. Então, o tempo todo todos os sentidos estão integrados. Você tem os seus 5 sentidos atuando a seu favor, interpretando e sentindo os ambientes. Então, a neuroarquitetura é um estudo que fez e que faz diariamente, está em crescimento. Hoje no Brasil existem pós-graduações voltadas para isso. Eu mesma acabei de fazer minha pós-graduação de neuroarquitetura. E os estudos cada vez mais avançados lá fora, nós temos estudos mais adiantados, mas já chega no Brasil, já temos grupos de estudos trabalhando pela neuroarquitetura no Brasil. E já somos mais de 1000 arquitetos formados em neuroarquitetura no Brasil, justamente porque o principal conceito da neuroarquitetura e a principal missão da neuroarquitetura é levar o conforto e o bem-estar para as pessoas. O nosso cérebro, ele age muito automaticamente. Então, quando você entra no ambiente, você vai recebendo as informações e automaticamente ele vai levando em consideração o que ele quer e o que ele não quer perceber. Porém, é através dessa relação nossa com esses espaços que a gente se sente bem ou a gente se sente mal. Sabe aquele espaço que você chega e que você fala assim, nossa, não sei porquê, mas eu não consigo ficar nesse lugar? Não me identifiquei. Não me identifiquei, não me sinto bem, alguma coisa não está boa aqui.
Então, isso é uma relação do nosso cérebro com relação aos nossos sentidos. Aham. E isso, o principal objetivo da neuroarquitetura é trazer elementos no espaço que impactam tanto para diminuir os nossos desgastes e a nossa saúde, ter uma saúde melhor. Porque o nosso principal objetivo como o neuroarquiteto é trazer o bem-estar e o conforto para as pessoas. E esse espaço, tá, que você criou aqui, a Suite Design aqui na Equipe Hotel, retrata bem essa neuroarquitetura. Fala um pouquinho sobre esse espaço para a gente poder finalizar nosso bate-papo. Então, a Equipe Hotel me propôs trazer para dentro da feira uma proposta de espaço baseado na neuroarquitetura, então eu convido todos vocês a virem aqui para ter essas sensações que a gente proporcionou no nosso espaço. Você mesmo teve a oportunidade de ir lá, né, Edgar? Eu queria que você me dissesse em uma palavra o seu primeiro sentimento ao entrar naquele espaço. É aconchego. É isso. A gente tem feito pesquisa de campo, todo mundo que entra e vem conhecer a suíte, a gente pede para observar a suíte e a minha pergunta sempre é: qual foi a sua primeira sensação ao entrar na suíte? E 100% responde: aconchego, bem-estar ou eu me senti em casa. E esse é o nosso objetivo. Ali a gente tem técnicas de simetria. O nosso cérebro, ele se sente extremamente confortável quando ele está num ambiente simétrico. A gente tem espaços muito bem definidos. É closet, o quarto é quarto, a sala de estar é a sala de estar. A gente traz a modernidade com as tendências do ano, onde a gente traz objetos que são representações da natureza dentro do espaço, a marcenaria com a madeira representada. A gente traz plantas, a gente tem no nosso DNA uma relação bastante importante com a natureza. Sim. Nós até pouco tempo atrás vivíamos na natureza, éramos pessoas do campo, das cavernas, então o homem, de uma maneira geral, quando ele está em contato com a natureza, ele tem uma sensação de relaxamento. É por isso que a gente adora viajar. Olha aí, quem é dono de hotel, a gente adora viajar e estar em contato com a natureza, seja praia, seja campo, seja lá o que for. Então a gente trouxe, você quando entra no espaço, você tem, por exemplo, o carpete. O carpete no nosso cérebro ele ativa imediatamente esse nosso sentido de um ambiente quente. Tá. A gente tem também ali a iluminação toda indireta, amarelada, para trazer aquele conforto, porque o nosso corpo, ele cumpre um círculo de 24 horas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, de 24 horas, onde a gente tem que estar ativo na hora que a gente tem que estar ativo e a gente começa a se desconectar quando o dia, então, começa no processo de entardecer e não pode ser diferente na minha suíte. Eu tenho que ter toda essa configuração desse menos luz para que meu corpo vá se adaptando e eu tenho uma excelente noite de sono, assim como janelas acústicas para diminuir o meu ruído e assim como a oportunidade de olhar para fora e estar em contato com a natureza traz para a gente todo esse conforto. Maravilha! Falou diretamente do estúdio Equipe Hotel 2022 / Revista Hotéis, aqui do Expo São Paulo, arquiteto Cris Paola, fundador do estúdio Cris Paola. Cris, muitíssimo obrigado por essa verdadeira aula de arquitetura que você deu para nós. Espero que vocês que tenham assistido tenham gostado. Muito obrigado. Eu deixo um beijo para quem assistiu, eu fico à disposição, nós somos online, o meu canal é o 1000 Ideias por metro quadrado. E convido você, Edgar, a ir lá e também escrever uma matéria para mim sobre hotelaria. Isso é uma honra e um prazer. Muito obrigado. Obrigada.